é uma produção independente. Portanto, de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Conhecimento. Informação. Educação. Cultura. Liberdade. Tem que ouvir pra saber. FBN no ar. O programa de rádio da Faculdade Boas Novas. Aqui na 107 FM. Olá, muito boa tarde mesmo. Boa tarde a você que nos escuta através da 107,9 FM. Esse é o programa FBN no ar, é o programa meu, seu, de todos nós que temos aí, que queremos aí obter sucesso na vida, né? Todos nós universitários da Faculdade Boas Novas. Quero mandar um grande abraço para você que nos escuta através aí do seu Dion, de dentro do seu carro, de dentro da sua residência. Sabe, JC, hoje é uma data muito importante, né, para todos aqueles que acordam cedo, todos aqueles que estão aí querendo ganhar o seu pão, né, na labuta. Sabe por quê? Porque hoje, 25 de agosto, é o dia do feirante, né? Quem não conhece um feirante na cidade de Manaus? Feirante é aquele que acorda 3 da manhã para ir pegar sua mercadoria, né, para ir ganhar o seu pão de cada dia, para fazer com que você, querido ouvinte, não precise ir mais longe, mas quando chega lá na feira, né, aquela verdurinha fresca, né, aquele peixe bem tratado, eita, coisa boa. E hoje também é o dia do soldado, né? Aquele guerreiro patriota das Forças Armadas, né? Então, parabéns! E a música de hoje, inicial aqui do programa FBN no ar, vai em homenagem a esses profissionais, né? O feirante e o soldado. Então, que Deus abençoe vocês rica e poderosamente. JC, solta o play, JC. Tenho orgulho da terra amada que Deus me deu. Eu sou um guerreiro na veia, o sangue verde e amarelo que causa os pulos do coração. Vem, vem ver a bola dançar. Vem, vem ver a galera gritar. Uma beleza do show nos gramados que os abençoados vão realizar. Brasil, hexacampeão. Hexacampeão, hexacampeão. Brasil, hexacampeão. Hexacampeão, hexacampeão. Oh, 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 Brasil. Aqui não se fala de guerra, paz já impera, pois só em Jesus podemos confiar. Eu sou um arrebatado e no campo eu quero de novo ver a rede balançar. Vem, vem ver a bola dançar. Vem, vem ver a galera gritar. A beleza do show nos gramados que os abençoados vão realizar.
FBN no ar. Tem que ouvir pra saber. E aí, voltando aqui aos estúdios da RBN, né, do programa FBN no ar, eu quero fazer um convite para você a nos acompanhar através das redes sociais. Nós estamos ao vivo, é isso mesmo, ao vivo pelo Facebook. É só procurar lá, ó, Faculdade Boas Novas. A gente também tá ao vivo pelo Instagram, lá pelo @FBNovasOficial, @FBNovasOficial. Curte, comente e compartilhe, né? Compartilhe muito, compartilhe para os amigos. E você que quer ingressar numa faculdade com mais de 20 anos de história. Isso mesmo, mais de 20 anos de história, formando profissionais capacitados para o mercado de trabalho. Procure a gente, ó, Faculdade Boas Novas, onde o conhecimento traz liberdade, né? Nós temos aí vários cursos, né? Tanto presenciais como EAD. Nós temos aí, ó, Ciências da Religião, Ciências Teológicas, Jornalismo, Administração, Contabilidade, Psicologia, Pedagogia, Direitos e muito mais. Então não perde tempo não. A hora de plantar a semente é agora, para colher frutos lá no futuro. Faculdade Boas Novas, onde o conhecimento traz liberdade. Sabe, hoje é uma data muito especial e eu me encontro aqui com quem? Com ele, Gabriel Farias, estudante de jornalismo, né, do 4º período, turno da manhã, e ele que já é da casa, né? Ele tem um quadro aqui com a gente, né, JC? Como é que é o nome? FBN Esportes. Boa tarde, Gabriel. É assim mesmo, ao vivo. Tá certo, acontece. Gabriel, como é que é o nome do nosso quadro, É Gabriel? o Resenha Esportiva, né, que felizmente tive que... Não, felizmente também, né, tive que me ausentar aí por alguns assuntos aí pessoais, mas estamos aí de volta, né? Lembrando que quando eu iniciei JC no primeiro período, o rapaz aí tava comigo lá, pô. A gente é amigo desde o primeiro período e nessa jornada a gente vai seguir junto aí, de Amém. mãos dadas, porque assim, na Faculdade Boas Novas, a gente não só aprende, não só ganha conhecimento, mas como formamos família. Gabriel, então a palavra tá contigo, aquela resenha esportiva, eu só não quero ver, entendeu? Tu falar mal do meu time, depois eu vou dizer qual é o meu time aí pra ti. Gabriel, tá contigo, meu filho. Boa tarde a todos, boa tarde JC, Carlos, todos os nossos ouvintes. Sim, tivemos um final de semana agitado, só que a rodada não acabou no final de semana, né? Ainda tem dois jogos hoje, e jogos que podem aproximar e distanciar também, né? Do líder e do, acho que é o vice-líder, que é o Palmeiras. Não, o vice-líder é o Cruzeiro, né? O Palmeiras está em terceiro colocado, mas assim, pode aproximar e pode se distanciar, né? Mas é aquela, o futebol amazonense também é um local, entra em campo hoje, né? Na Série B contra o Avaí, lá na Ressacada. E vamos esperar um resultado positivo dessa vez, né? Porque ele precisa desse resultado. Nossa, é como que tá faltando aquela conta de luz para pagar, sabe, o dinheiro, né? A gente tá precisando desse dinheiro para pagar a nossa conta de luz. Assim, o Amazonas vencendo hoje, ele vai para 24 pontos. Aí ele fica sendo o primeiro fora da zona do rebaixamento, que é o 16º. Então, precisamos muito da vitória. É um jogo difícil lá fora, muito difícil mesmo jogar contra o Avaí na Ressacada. Mas nada é impossível. Tipo assim, o impossível, na minha opinião, aconteceu na rodada passada. E nós estávamos ganhando de 2-0 e aqui ainda, no Carlos Omite. E infelizmente o mesmo jogador cometeu 2 pênaltis em cima do mesmo jogador e tomamos um empate. Mas assim, a coisa do futebol acontece, né? Mas são erros que não podem se repetir, entendeu? Você já estava com o resultado na mão, então você não pode repetir os mesmos erros. Bom, lembrando que o Amazonas foi vendido, né, para um grupo internacional americano. Então o Amazonas agora é SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. E assim, vai entrar em investimento para fazer uma nova categoria de base, para trabalhar na categoria de base, um novo centro de treinamento. Então vai ser uma nova estrutura. Já estava sendo feito um bom trabalho, mas assim, tá deixando a desejar dentro de campo, certo? Então a gente vai ver o que eles vão investir, porque o tanto, assim, rapidinho, só cortando o mesmo assunto, né? À vontade. Infelizmente o Amazonas trouxe muito jogador. Até comentei aqui várias vezes na JC. Várias vezes eu comentei, o Amazonas está trazendo muito jogador. E muitos jogadores desses nunca entraram em campo, porém foram inscritos no BID pelo Amazonas. Existe um limite de jogadores para ser inscrito no BID, na CBF e tudo mais.
que acontece? O Amazonas só tem 3 vagas para escrever 3 jogadores agora no bid, né? Então, se esse grupo de investidores for para trazer esses 3 jogadores, que tragam peças importantes, que chegam para ser titular, agora não para compor elenco ou para chegar para, tipo assim, para somar no grupo, não. Tem que chegar para ser titular. O Amazonas precisa de jogador para ser titular hoje. Tem um bom grupo? Eu posso dizer que sim, chegou um bom técnico, mas infelizmente, sabe quando tem que jogar sal grosso ali na trave? Basicamente é isso que está acontecendo com o Amazonas, sabe? Bons jogos, mas resultados negativos. Mas assim, como eu disse, se esses investidores vão trazer jogadores, né, que parece que são 3 vagas que está faltando, se não for 2, é algo do tipo assim, que tragam jogadores para ser titular, entendeu? Então conversa com o técnico, né? Se tem dinheiro agora, se vender o time para alguém, porque alguém que tem dinheiro, né? Então que traga alguém para investir certo. Muito bom. E aí, falando aí do Amazonas, né? A gente não pode também deixar de falar. Vamos falar dos 2 times com as maiores torcidas. Vou falar a nível mundial, porque a gente tem torcedores em vários cantos do mundo, que é Flamengo e Vasco. A galera quer ouvir Flamengo e Vasco. O que foi que aconteceu com o Vasco? Cara, até eu mesmo, né, que não entendo muito de futebol, mas fiquei admirado com a situação, com um milagre, vamos dizer assim, um milagre que aconteceu. JC, tu é que time? Flamengo, né? Ou tu é vascaíno? É flamenguista, rubro-negro, muito bom. Opa! E aí, então, Gabriel, conta pra gente o que foi que aconteceu. Cara, eu tava assistindo esse jogo do Santos e Vasco, né, que foi no Morumbi, né? E, de fato, o que aconteceu... Eu acho que vou ter que discordar aqui com um pouco de você, né? Porque... E aí, JC, o que tu acha? Ele tá no direito de discordar, assim, JC? Não, só em relação à torcida. Pelos estudos que já fizeram, né? As maiores torcidas do Brasil é Corinthians e Flamengo. Opa! Ou Flamengo e Corinthians. Verdade, né? Verdade. É o que os estudos dizem, né, no Brasil. São as estatísticas, né? Então, é isso daí, enfim. Mas em relação ao jogo do Santos e Vasco, né, que foi no Morumbi, cara, eu tava assistindo, né? Desculpa a palavra aqui, mas naquele dia eu tava assistindo, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acaba! Aí eu falei, cara, tomara que não acabe a munição no próximo jogo, né? Mas, assim, e acabou, né? JC, acabou porque no jogo seguinte, contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, o Vasco perdeu de 2-0 pro Juventude. E perdeu novamente pro Corinthians também de 2-1, jogando já em São Januário, correto? Então, acho que são fatores que o futebol às vezes não explica, pra falar a verdade, né? Mas, assim, o Fernando Diniz, na minha opinião, tá fazendo o que pode com o elenco do Vasco, porque é um elenco ilimitado. Então tem peças que tu tem que trabalhar ali no limite. Ele não tem um time como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem, entendeu? Como o Cruzeiro montou um time bem montado agora. Então o Fernando Diniz está fazendo um milagre, vamos dizer assim, no Vasco, entendeu? Podem falar que não, mas você fala um nome de jogador aqui do Vasco que eu posso falar só 3 nomes citar aqui pra ti aqui, que é o goleiro Léo Jardim, Verratti e o Felipe Coutinho. Se não tem outro jogador que a mídia conhece, ou que outro torcedor de outro time conhece, entendeu? Tem um lateral esquerdo agora, que eu me esqueci o nome dele agora, que vem se destacando. Todo mundo até pensou que ele poderia ser convocado, né? Mas infelizmente não foi. Mas assim, o Vasco, depois que ele começa a entrar naquela zona do rebaixamento, né? Que é a famosa zona da degola, né? Tem que abrir o olho, porque aquela... A zona de rebaixamento, quando você entra ali, é muito difícil sair. Tipo assim, principalmente para um clube que já foi rebaixado 4 vezes, se não estou enganado. 4 vezes. 4 vezes, né? 4 vezes já. Ele tá indo pra quina já. Isso, então é bom abrir o olho, né? E o rubro-negro, Gabriel? Não, rapidinho antes de ir pro rubro-negro, pela risada e pelo semblante, eu acho que o meu amigo Carlos ele é vascaíno. Jesus. Até pela camisa que ele veio hoje, ó. Não. Lembra o Vasco. Lembra o Vasco. Estão dizendo que o Vasco é tipo um golfinho. Ele vai lá em cima, faz uma gracinha e depois desce com mais de 1000. Vamos passar para o rubro-negro agora, Gabriel? Pode ser. Bom, vinha falando aqui nos bastidores, né? O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Pode-se dizer que tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Financeiramente,
é negativo, porque a Copa do Brasil é o campeonato que mais paga no Brasil hoje, correto? E o Flamengo saindo da Copa do Brasil nas oitavas, correto? E saindo acho que nas oitavas, né? Tipo, financeiramente não é bom pro Flamengo, porque a Copa do Brasil, cada fase que você vai passando, você vai ganhando milhões e milhões e o campeão bate quase 70 milhões, entendeu? Esse é o lado negativo. O lado positivo é que o Flamengo pode trabalhar melhor na Libertadores, tem tempo, né? E tem tempo para trabalhar no Campeonato Brasileiro. Tanto que ele é líder aí disparado com 43 pontos e tem um jogo a menos. E o Cruzeiro, né, que é o vice-líder, tem 41 pontos, correto? Então, o trabalho que o Felipe Luiz vem fazendo é, tipo assim, tem torcedor que... Felipe Luiz, quando foi eliminado na Copa do Brasil Atlético Mineiro, nos pênaltis, né? Já pediram a demissão dele. Ah, não presta, sendo que ano passado o Felipe Luiz foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo. Mas é aquela situação, né? Que enquanto tá lucrando, enquanto tá aparecendo um bom trabalho, não presta. E pra mim o torcedor flamenguista é o mais chato que tem no Brasil, mano. Eu como flamenguista, eu admito, somos muito chatos realmente. Então, o que acontece? Com o Flamengo, ele tem agora essa oportunidade, né, de trabalhar em 2 campeonatos. Porém, tínhamos uma data da CBF que o Campeonato Brasileiro ele ia até o dia 21 de dezembro. E essa data ela foi alterada. Diminuíram. Para as finais acontecerem da Copa do Brasil, passando desse dia 24, ou dia 21, né, na verdade, de dezembro. E o Campeonato Brasileiro não vai ter mais aquelas pausas no meio da semana. Então, meio que em nota o Flamengo, né? Não em nota, né? Mas assim, nos bastidores, né? Já comentaram que não foi muito bom pro Flamengo essas pausas. Se sentiu prejudicado, né, Gabriel? Se sentiu prejudicado. Porque ele queria essas pausas pra, tipo assim, descansar durante uma semana e jogar no final de semana só. Correto? Parece que não foi muito bom, Aí não foi muito bom. Mas pra quem tá na Copa do Brasil e na Libertadores, tipo, quem chegar nas finais, né? É ótimo. Entendeu? Claro, não entrando em desespero no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro é aquela, né? Tipo, altos e baixos, você tem que ficar pelo menos no meio da tabela se você está disputando o Sul-Americano, se está disputando o Libertadores ou Copa do Brasil. E só quem voa é que fica por cima, será, JZ? Urubu, Gavião. Então, esse é o Gabriel Farias, né? Aluno do 4º período da faculdade Boas Novas, né? Gabriel, esse amor pelo esporte, esse amor em falar sobre os times. Agora vamos falar sobre seleção. Vamos ver. Seleção, como é que tá aí a nossa seleção brasileira? Comenta aí com a gente, né, o que você pode dizer dessa fase em que nós nos encontramos. Bom, agora vamos pro 3º e 4º jogo com o Ancelotti, né? Porque ele já fez o primeiro e o segundo nas eliminatórias, né? É assim, teve convocação hoje e todo mundo esperava muito alguns nomes. Já saiu a lista? Já saiu a lista, tem a né? lista aí só pra gente deixar os nossos ouvintes aí bem antenados. E assim, pelo que informados, né? eu tava vendo na coletiva, né? Todo mundo esperava o nome do Neymar. Ou não também, né? Vamos dizer assim. Eu acho que para mais de 70% dos brasileiros, né? Acho que esperavam. Eu era um que esperava. De verdade, JC, tu esperava, JC? Na verdade, eu quero saber agora, em primeira mão com o Gabriel, se o Neymar foi convocado ou não. Mas eu esperava, se caso ele não foi convocado, eu esperava que ele fosse convocado. Merecia, né? Merecia uma oportunidade. Com certeza. Depois daquele choro lá da derrota, né? Olha que até eu me comovi. Então aí fica a nossa solidariedade pro Neymar, se ele estiver ouvindo o programa. Vamos saber nesse momento se ele foi convocado ou não com o Gabriel Faria. Então, o que aconteceu? Neymar não foi convocado. Não foi. Claro que o Ancelotti ia ser perguntado por que não foi convocado, né? Isso é sem sombra de dúvida. Se eu tivesse na coletiva da CBF, eu ia perguntar, né? Por que também, né? Foi a primeira pergunta que surgiu, certo? E ele falou que antes de ele convocar todos os jogadores, ele tem uma mística, né, dele, né? De ligar para todos os atletas, tanto os que já são mais convocados, né, com frequência, e os que, tipo assim, iam ser convocados. Ele ligou pro Neymar. Ele falou, não dá pra você e tal, mas ele falou que sempre o Neymar tem um lugar na seleção. E o motivo pra ele não convocar o Neymar ainda não é futebolístico, porque futebol ele tem, sem sombra de dúvidas. O motivo que ele falou é a parte física. O Neymar não tá 100% fisicamente. Isso, acho que quem assiste jogos do Santos dá pra falar também, né? Mas também o time do Santos não ajuda, né? Pra falar a verdade, com o elenco que tá hoje ali, né? Acho que o time do Santos é só Neymar.
E assim... Olha eu falando uma coisa. Cadê a imparcialidade, Gabriel? Aí o que acontece? Ele foi perguntado, né? Falou tudo e falou que o Neymar não tá 100%, então não tem por que chamar o Neymar agora. Mas vamos ter outros amistosos. E acho que provavelmente fora da Copa do Mundo, acho meio difícil ele ficar. Também acho meio difícil. Para amistoso ele vai ser convocado. Mas como o Ancelotti mesmo em coletiva falou, que ficou, tipo assim, ele trouxe 9 jogadores novos. 9. Como a gente está acostumado a ver seleção, técnicos brasileiros, né, que é a primeira vez que um técnico estrangeiro assume, então técnico brasileiro sempre chamava os mesmos jogadores. E a gente cobrava isso. Tipo assim, pô, como é que vão chamar fulano, ciclano, certo? Então, ele fez isso. Tipo, nomes que tem números, assim, absurdamente, sabe? Altos. Que jogam sim. no Lyon, jogam no Olympique de Marseille, sabe? Em clubes da França que tem um número muito alto. Vou dar um exemplo aqui, um lateral esquerdo, Caio Henrique. Foi convocado, merecidamente. Ele é líder em assistência, líder em passe, em desarme. Entendendo? E isso já faz umas 2 temporadas. O que acontecia que os outros técnicos não convocavam? Tá entendendo onde eu quero chegar? Sim. Tipo, se a seleção antigamente, como falavam, né? É uma seleção de empresários, como todo mundo comentava, né? Então o Ancelotti meio que quebrou isso, certo? Chamou de volta o Richarlison, que realmente está arrebentando na Europa agora. Parece que está conseguindo focar novamente lá pelo Tottenham. Já tem 3 gols em 3 jogos. E assim, temos tudo pra dar certo agora na seleção brasileira. Mas não vamos também encher o prato aqui do Ancelotti, né? Antes de assistir pelo menos o primeiro amistoso aí, né? Mas assim, temos esses 2 jogos, um no Maracanã, que eu achei muito bom a CBF marcar esse amistoso no Maracanã, muito bom mesmo. E outro jogo já é lá fora, né? Mas, assim, Gabriel, dá pra ir. quanto é que tu acha que vai dar nesse primeiro placar aí? Cara, se eu não tô enganado, o primeiro jogo é Brasil e Chile. Se eu não tô enganado Fiz aqui. um placar só pra gente deduzir mais ou menos. Vai ser um 2-0 Brasil? Cara, eu poderia falar que seria um 2-0 ou um 2-1. Mas que a vitória... Mas que a vitória vai ser brasileiro, né? Dentro do Maracanã. Então é isso. Esse é o Gabriel Farias, aluno do 4º período da Faculdade Boas Novas, né? Depois de um comentário desse, né, do Gabriel, a gente tem que ouvir o JC. Fala, JC. Eu queria só 30 segundinhos, já estamos se caminhando para o final do programa, destacando o esporte local, voltando para o esporte local, porque amanhã acontece as quartas de final do Barezinho Sub-20. Então a gente vai passar aqui no FBN, no Resenha Esportiva, os jogos de amanhã em primeira mão. Terça-feira, dia 26, jogam todos os jogos programados para as 3h30 da tarde. Forte e Sevmec, Forte Clube e Sevmec jogam às 3h30 no CT do Forte, aqui o CT da Ubra, no Japim. Também no mesmo horário jogam Amazonas e Manaus no estádio Carlos Amit, aqui pertinho da gente. No mesmo horário, o Manauara enfrenta o Alvorada no estádio Ismael Benigno, na Colina. E no outro jogo, o meu nacional, o Leão da Vila Municipal, enfrenta o Red Bull do Norte no CT do 3B. Portanto, amanhã acontece as quartas de final do Amazonense Sub-20. Então aí, ó, essas aí são as últimas mensagens aqui do programa FBN no ar com o JC, né? Destacando os horários dos jogos. JC, solta aquela musiquinha, JC. Aquela musiquinha depois de um comentário maravilhoso, depois desse destaque maravilhoso de horário. Vamos de música, JC. Futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país da adoração. O país do futebol é o país. Então tira o pé do chão e adora. E finalizando mais um FBN no ar, na presença dele, Gabriel, JC. Então, ó, curta, compartilha e no próximo programa quero ver você aqui conosco, viu?
FBN no ar, Faculdade Boas Novas, onde o conhecimento traz liberdade. Boas Novas FM, ômega do seu dial e alfa do seu coração. Aí é a Dan, informa a hora certa. 16h30. Boas Novas FM. Apoio Cultural. Nesta segunda, terça e quarta tem